Fala galera, Everton aqui, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? O vídeo de hoje, o tema é SQL Cross Join. Eu vou mostrar para vocês o que é o Cross Join, né? Dentro do SQL, né? E as diferenças de você utilizar a sintaxe, né? Que foi construída ali em 1989 e a atual que é utilizada até hoje, né? Que é uma versão ali de 1992. Então, eu vou fazer esse comparativo com vocês dentro do banco SQL Server e no banco de dados Postgres, né? Até como exemplo, deixo aqui essa indicação desse livro aqui, ó, o TSQL Fundamentos, né, terceira edição, né, o banco de dados que eu estou utilizando, modelo, né, até para estudos, vem desse livro aqui, né? E assim, eu quero mostrar para vocês essa diferença do uso do SQL CrossJoin nessas duas sintaxes, né? E fazendo uma simulação ali, uma demonstração nesses dois bancos de dados distintos, né? SQL Server e o Postgres. Beleza? Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Vou mostrar primeiro aqui uma imagem, né? Uma ilustração que demonstra aqui na prática o que é esse cross-join, né? Para que ele serve. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, uma tabela A e uma tabela B, né? Bem simples, né? Cada uma das tabelas tem duas linhas. Quando a gente vai escrever uma consulta e a gente vai utilizar o cross-join, o que a gente precisa, o que a gente está buscando? A gente está fazendo um plano cartesiano, que nada mais é uma multiplicação de linhas, né? Então, quando a gente faz esse cross-join, o banco de dados ali, né, a consulta que você está escrevendo, ele vai multiplicar a primeira linha da tabela A por todas as linhas da tabela B, né? Então a gente está usando um exemplo aqui simples e pequeno até para a gente ter esse entendimento. Então o cross-join aqui ele ia fazer o quê? Pegar a primeira linha, né? Multiplicar pela linha 1 e a linha 2 da tabela B. E aí ia pegar a segunda linha da tabela A, né? E fazer a mesma operação, multiplicar pela primeira e segunda linha. Esse plano cartesiano, essa multiplicação, né? 2 vezes 2 ia resultar em 4 linhas. Então, hoje no mercado você vai se deparar com vários bancos, várias aplicações, né? E olhando, analisando ali quem que a escreveu, né? Que padrão que foi utilizado, você vai encontrar esse cross-join escrito num padrão lá de 1989 ou em um padrão escrito lá de 1992, né? E ali na demonstração eu vou mostrar na prática qual das duas é mais legível e fácil para você entender. Então, isso aqui é só para a gente entender que o cross-join nada mais que é uma multiplicação de linhas, né? Um plano cartesiano de uma tabela versus outra tabela. Beleza. Conceito, explicação ok. Agora vamos aqui para a prática, né? Na prática, eu já tenho um script aqui já escrito, né? Tenho a minha ferramenta que eu utilizo aqui para desenvolvimento, que é o The Beaver, né? E já conectado no meu banco de dados SQL Server e no meu banco de dados Postgres, né? A gente vai começar aqui pelo SQL Server, né? Então, estou aqui conectado, né? No SQL Server e no meu banco de dados aqui, ó, de estudo TSQL V4. Dentro desse banco de dados, né, um banco de dados que está em inglês, né, eu tenho uma tabela de clientes. Nessa tabela, né, Customer, eu tenho 91 clientes. E eu também tenho uma outra tabela, né, no esquema RH Employers, funcionários, que tem 9 funcionários. Então, só para a gente analisar aqui, ó, tabela de clientes, né, eu tenho 91, né, ó, pelo ID da linha aqui, ó, 91 clientes, até o retorno aqui, 91. E na tabela de funcionários, né, eu tenho 9 funcionários. Legal, beleza. Então, logo aqui abaixo, né, eu tenho um padrão de escrita, né, da sintaxe SQL, que é lá de 1989, né? E como que se estrutura, organiza essa sintaxe aqui? Basicamente, eu faço uma seleção, né, o select das colunas que eu quero exibir, né? E no meu from, no eixo da minha consulta, onde que eu informo as tabelas que eu vou estar selecionando, eu passo aqui, ó,
o employers, né, que é a tabela de funcionários, e logo em seguida a tabela de clientes, né? Então, o E e o C aqui na frente é um apelido, um alias, né? Para mim não ter que escrever todo o nome da tabela aqui na frente, né? Antes da coluna. Então, nessa sintaxe, nesse padrão aqui, você pode observar que não existe a forma explícita. Eu não escrevo lá cross join, né? Então, não é uma coisa explícita. Você tem que ler e interpretar, né, o que o SQL está fazendo nesse padrão de escrita. E aí, ó, aqui na parte da filtragem, eu estou fazendo um where, né? Eu estou pegando a condição apenas, né, do funcionário número 1, né? Que o primeiro nome dele aqui, ó, first name é Sarah e o último nome é Davis. Então, basicamente, o que vai fazer? Eu estou selecionando né, apenas uma linha, né, apenas um cadastro de funcionário, né, da tabela de funcionários, né, employers, e essa multiplicação vai ocorrer para todas as linhas da tabela de customer, de clientes, né? Então aqui vai ser uma multiplicação de um registro vezes 91, que é óbvio, né? Vai ser 91 linhas, né? E aqui eu estou fazendo uma simples ordenação, né? Ordenando, né, pelo ID e pelo ID do funcionário e depois pelo ID do cliente. Então, basicamente, no CrossJoin ali, a gente vai utilizar muito em relatórios, quando a gente quer exibir uma multiplicação de 1 para n, né? Então, o que vai ser feito aqui, nesse layout, nessa consulta, olha aqui, basicamente é isso, né? Então, eu tenho aqui, ó, 91 linhas, né? Ó, ID e o nome do funcionário. Estou filtrando só a Sarah, né? Então, multiplicado, né? Relacionado ali com 91 clientes, né? Que aí na coluna 3 e 4 aqui, eu tenho o ID do funcionário, do cliente, e o nome do cliente, né? É um exemplo, esse aqui é um banco de dados com informações modelo para teste. Então você vê que ó, customer e algumas letras ali que representam esse cadastro do cliente. Então, esse padrão de escrita aqui é de 1989. É um padrão de escrita legal? No meu entender, não, porque isso aqui você entende, né, de forma rápida e prática, porque é um exemplo pequeno. Mas quando você vai pegar sistemas grandes com muitas queries, subqueries, relacionamentos, e assim, o contexto e a abordagem é muito, né, mais complexa, para você entender, né, que isso aqui é um cross-join, é bem mais difícil, né, e demorado. Então, assim, esse padrão de escrita aqui se encontra muito no mercado, né? Você vê muitos sistemas RPs, né? E outros relatórios que utilizam esse padrão, né? E, assim, ele é minimalista e simples, né? De você escrever, só que para você entender ali no dia a dia, é um pouco mais custoso. Então, vocês podem observar que isso aqui, né, é um cross-join. Basicamente, ele está pegando esse um registro e multiplicando pelos 91 clientes, né, da tabela de customer. E aí fazer essa operação, né, de 1 para 91, né? Se eu tirar essa condição where aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai, né, pegar todos os 9, né, funcionários e fazer essa operação para os 9 funcionários, né? Então, olha aqui, ó. Agora deu 900, né, 819, né, linhas. Então, basicamente, ó, o primeiro funcionário, que é a Sarah, né, fez até a linha 91. Aí veio o segundo funcionário, que é o Dom, né? E aí começa de novo, de 1 até 91. E aí vai o terceiro, né, de 1 até 91 e assim por diante, né?
Então, basicamente, isso aqui é um cross-join. Você vai fazer uma multiplicação, um plano cartesiano, né? De uma tabela versus a outra tabela. Beleza. E agora, como funciona na sintaxe de 1992, né? A mesma operação, né? Observem aqui, ó o que muda. A sintaxe deu uma melhorada, ficou mais legível e organizada. Então a gente tem a mesma escrita aqui, ó, a seleção das mesmas colunas, no eixo a seleção das mesmas tabelas, né? Estou também fazendo o filtro aqui para apenas um funcionário e ordenando as colunas aqui. O que muda, né? Não se tem mais esse padrão aqui, ó. Nome da tabela, um apelido, vírgula, nome de outra tabela. Agora eu faço isso de forma explícita, né? Então eu sei que essa tabela aqui, a tabela de funcionários, ela está fazendo um cross join, né? Ela está fazendo uma operação de plano cartesiano, multiplicação de linhas, com a tabela de clientes, né? Então, assim, pouca coisa mudou, né? Basicamente é só a descrição, né, da sintaxe que foi criada, né? Para você realmente saber que, nossa, aqui é um cross-join, né? Então, nessa operação aqui, ele vai fazer a mesma operação, né, que a escrita anterior. Ah, olha aqui, ó, vamos executar aqui, né? Olha lá. Tenho aqui, ó, funcionário 1, Sara, né? E clientes de 1 a 91, né? A mesma operação. Aí eu faço a pergunta, ô Everton, como que isso aqui está funcionando, essas duas sintaxes, né? É que o banco de dados, o SQL Server, né? Ele mantém essa sintaxe funcionando tanto para esse padrão de escrita, né? Até por questão de compatibilidade, né? Não foi descontinuado ainda. Até para não se perder e ter muita incompatibilidade com outros sistemas ainda que utilizam esse padrão de escrita, né? Eu, pessoalmente, né, escrevo e desenvolvo com o padrão da sintaxe mais atual, né? E mais legível. Até porque fica mais fácil, você bate o olho, você entende que operação que o SQL vai fazer dentro do banco de dados, né? Vai fazer uma operação de cross-join, né? E o SQL, ele segue o padrão ANSI, né? Que é o padrão ali que é a documentação, né, da linguagem, para não ter muita variação e desconcordância, incompatibilidades com outros sistemas. E assim, tudo isso que eu expliquei, passei aqui, ó, né, esse padrão de escrita na linguagem de 89 com essa de 92, aplica e funciona a mesma coisa para um outro banco de dados. Exemplo, o Postgres 17, que é o banco de dados que eu tenho aqui, né? Então, só para vocês observarem aqui, ó, e a gente já finalizar, eu vou mudar a minha conexão. Aqui, ó, vou mudar para o Postgres, né? E já selecionou ali automático, que é o único banco de dados que eu tenho ali, que é o Postgres, né? Que está no esquema public. Então, aqui, ó, vou selecionar 91 clientes, né? Ó, de 1 a 91, né? ID aqui, ó, retorno 91. Então, tem 91 clientes cadastrados nessa tabela. E também tenho 9 funcionários, né? É a mesma base que eu copiei e coloquei nos dois bancos para a gente testar e fazer essa operação. Ó, observem aí, né? De 1 a 9. Então, ó, vocês observem, é a mesma sintaxe. O que muda é só o esquema aqui, ó. No Postgres, estou usando o esquema padrão, que é o esquema public, né? Quando eu importei aquelas duas tabelas para esse banco, né? Eu usei o esquema padrão do Postgres, que é o public. No caso ali do SQL Server, né? Eu mantive os esquemas do próprio banco, né? Que é o esquema Sales, Vendas e o esquema RH. Então, dentro aqui do Postgres, né?
pode observar, ó, estou fazendo a mesma seleção de colunas, né? Aqui para o padrão 89, né? Selecionando a tabela de funcionários e clientes, né? No padrão aqui, seleciono uma, dou um apelido, vírgula, coloco outra e filtrando apenas um cliente, né? Um funcionário. Olha aqui, ó, o mesmo resultado, ou seja, esse padrão de escrita também é atendido dentro do Postgres, tanto da versão 89 quanto da atual, que é a 92 ali, né? Ó, observe aqui o retorno, ó. Sara, né? 91 linhas, né? De 91, ó, até 1. Então, o próximo aqui seria o padrão, né, lá de 92. E novamente, vocês podem observar, ó, estou fazendo a mesma seleção de colunas, né, no eixo, né, da consulta, selecionando as duas tabelas, né. O que muda agora é que eu não estou utilizando a separação por vírgula e estou fazendo de forma explícita, né. Eu estou dizendo para o SQL, ó, faça um cross join, que é uma multiplicação de linhas, né? Ele vai montar um plano cartesiano, né? Então, a vantagem de você estudar o SQL, né? Tanto na versão 89 quanto na versão 92, ou as outras sintaxes que foi saindo ali após isso, é você ter um entendimento maior de quando você for analisar diversos bancos de dados, né? E você ter a compreensão e entender que, pô, isso aqui é uma versão antiga, né? Tá escrito num padrão antigo, né? Então você consegue analisar, fazer essas diferenciações de como que está escrito cada coisa, né? E eu particularmente prefiro, né? E sempre refatoro consultas que está escrito nesse padrão antigo aqui, né, para o padrão novo, né? Até porque você está dizendo isso de forma explícita, fica mais claro, né? Fica uma forma mais legível de você entender e analisar ali o que o SQL realmente está fazendo, né? Então, esse vídeo aqui é para mostrar exatamente o que é o cross-join, né? E que esse recurso, né? Você consegue utilizar ele em N banco de dados, né? A gente tem um exemplo prático aqui do SQL Server, o Postgres, e você pode fazer, você vai identificar com essa funcionalidade em outros bancos de dados também. E que os bancos de dados em si, né, vão manter essa compatibilidade, né, desse padrão de escrita, né, para funcionar tanto no padrão ali de 1989 quanto o de 1992, certo? Então, esse vídeo aqui é para você que está estudando, está buscando conhecer mais ali sobre banco de dados, SQL, né, a sintaxe, né, de como realmente você identificar e desenvolver ali no dia a dia. Deixa seu like aí, né? Curte, né? Compartilha esse vídeo com amigos que estão pesquisando, buscando sobre, até para que esse vídeo alcance mais pessoas, né? E ajude o canal aqui. Beleza? Valeu e até a próxima!